Mas Deus abençoe o INSS para os advogados. Não reclamo. Eu falo, é bem difícil, né? A gente tem um trabalho árduo ali, tem. de enfrentar a burocracia. É um enfrentamento. Nós somos guerreiros aí contra a burocracia. Sim. A gente sente literalmente o peso da máquina administrativa. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com a minha colega advogada, a doutora Priscila Porelli, e a gente veio abordar o assunto sobre os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Doutora, se apresenta para quem não se conhece, por favor. Oi, Rafael. Bom dia. Oi, bom dia para você que está assistindo aí. Meu nome é Priscila, eu tenho 49 anos de idade. Eu tenho 24 anos de profissão e 20 na área do direito social. E eu, nos últimos anos, tenho me dedicado muito na assistência à pessoa com transtorno do espectro autista. Então, eu estou aqui para conversar com você, Rafael. O convite é uma honra estar aqui, eu agradeço muito. Para quem não sabe, eu conheço o Rafael há alguns anos já. Nós somos amigos hoje, mas temos algumas histórias de embates. Não éramos amigos. Ele foi muito ruim para mim. Ele trabalhava no INSS, e aí eu ia lá, a gente batia a boca, porque ele era o gerente, eu era a simples advogada, e ele me massacrava, mas passou. Hoje nós somos amigos. Então, aceitar esse convite aqui foi uma honra. Que legal. E a gente sabe que é importante o direito na proteção social, né? Então, Sim, você disse que tem uma atuação já de muito tempo, né, no direito social. E a pessoa com autismo, né, é um tema que veio muito em voga ultimamente, né? Principalmente por conta de diagnósticos tardios, né? Às vezes aquela criança não se enquadrava direito, não tinha tanta informação, e hoje é mais difundido, né? Em linhas gerais, né, a Lei Berenice Piana, ela traz alguns direitos, né? Vamos falar sobre ela, né? A questão do direito à saúde e tudo. Isso. Explica pra gente, doutora. O transtorno do espectro autista é um transtorno neurológico do ser humano, né? Que impede ele de algumas coisas, na verdade, quase tudo. Tem o nível 1, 2 e 3 de suporte, né? E a maioria das crianças, dos adultos, quando não bem educados quando não tem acompanhamento especializado, não são verbais. Bom, mas o autista, como falamos, né, já é uma história antiga. O autista tem na Bíblia, que é o menino lunático. Então, assim, não é novidade. É novidade para quem começa a estudar o assunto, mas não é um assunto novo. Eu creio que as pessoas, durante muitos anos, tiveram preconceito contra a pessoa autista. Eu já ouvi de tudo, né? Que autista é doente mental, retardado, mas não é. É uma condição neurológica de um ser humano, né? E agora tem se falado muito do autista. As pessoas têm vestido a camisa. Algumas por interesse e outras realmente porque querem ajudar. O maior problema que nós temos hoje é laudar um ser humano com autismo, né? É difícil hoje. Nós não temos médicos para isso. Aliás, sobre esse tema, até é importante falar que é importante o diagnóstico precoce. Sim, né? sim. Descoberto de forma antecipada para ter acesso a terapias, atendimento especializado. Sim, mas assim, a mãe consegue, assim, a família do autista é denominada família atípica. Então, vou falar família atípica e mãe atípica para o pessoal entender, tá? Quando a mãe atípica, ela faz o diagnóstico dela ali, do bebezinho dela com autismo, ela já leva para o médico. Mas o médico não sabe lidar com a criança atípica, né, com o autista. E aí se faz uma junta médica para examinar. Um laudo desse tem demorado, em média, uns 3 anos. Então, assim, o diagnóstico acaba sendo tardio. Sim. Porque a classe médica também não está preparada. Embora seja um assunto antigo, viu? Como eu falei, lá na Bíblia, com o menino lunático, na época de Jesus, já se falava do autismo. Sim. E sobre o direito à saúde, né? Que eu acho que... Vamos começar por ele. Tá. Né? O direito à saúde, essa pessoa ela precisa de um acesso multidisciplinar, né? Sim. Né? Tratamento especializado. Sim. E como é que fica a cobertura desse atendimento pelo SUS e nos planos de saúde, né?
Não tem. Não tem cobertura. Não tem, Rafael. Não tem, infelizmente. Só tem depois de muita briga, depois de uma ação judicial, inclusive no convênio. Inclusive no convênio. O SUS fala que faltam profissionais especializados e o convênio não paga, porque é caro demais. Então, não tem. A família luta o tempo todo. Se você conhecer uma família atípica, não tem como não sentir com ela. É uma família cansada de luta. É o tempo todo de luta, porque não tem assistência. Por exemplo, na escola, vamos sair um pouquinho da saúde e ir para a educação. Sim. Que é o atendente especializado, que precisa, que é o AEE, né? Atendente educacional especializado. Sim, sim. Não tem. O que o poder público viabiliza é o ADI, que é o babá. Mas a lei não fala que tem direito a um babá. O babá não vai ajudar. Não vai. E esse cenário está acontecendo tanto na rede pública quanto na privada. A privada nega a matrícula, quando sabe que tem autismo. A rede privada acaba negando a matrícula. Eu tenho histórias de mães que contam que quando avisou, olha, mas o meu filho tem TEA. Então não, então ele não vai estudar aqui. Porque é um desafio. E porque não estão preparados, né? As pessoas não querem enfrentar isso de frente. Não existe a inclusão. Quem falar que existe a inclusão não é verdade. Não existe a inclusão. Nesses casos de negativa de matrícula, o que cabe à família fazer? Se a família quiser persistir naquela escola, é ação judicial. Ou se não, vai para outra escola, mas vai ingressar com uma ação judicial. Tem direito, né? Para reparação de danos morais. Sim. Porque a escola não pode fazer isso. Ela está fazendo acepção. Ela está fazendo diferença de um aluno para outro. E não pode. Não é? Não pode. Mas o que dificulta muito o desenvolvimento de um ser humano com TEA é o diagnóstico tardio. Eu tenho uma amiga que vai assistir. Mônica, um beijo. Você me inspira. A Mônica é a mãe do Manu. Ela que me ingressou nessa vida. Eu acompanho a Mônica de perto. É uma mulher para você trazer para fazer entrevista aqui. Legal. Ela é ótima. E a Mônica, ela fez o diagnóstico precoce do Manu, porque ele já nasceu com uma má formação congênita. E aí ela descobriu que ele era autista. E ele não é verbal, ele é nível 3 de suporte, que é o nível mais grave. E ele hoje está se desenvolvendo assim, de forma graciosa, porque ela faz tudo o que ela pode. Por exemplo, o convênio dela não dá assistência, mas ela entrou na justiça. Sim. Entendeu? Agora ele vai para a escola, já está brigando para ver aonde vai ser a escola dele. Porque a inclusão não existe. Mas tudo que ela pode fazer, ela faz, e você vê lá o desenvolvimento do menino de forma muito graciosa, e está rendendo bastante. Então, assim, quando você consegue fazer o diagnóstico precoce, quando é bebê, e aplicar as terapias, e aplicar o tratamento correto, a criança vai se desenvolver para um adulto saudável. Já eu tenho outro caso, que eu não vou citar o nome, que a mãe fez o diagnóstico tardio, não deu assistência, e hoje ele é um adolescente e ele quase mata ela todo dia. Por conta de não ter tido esse acompanhamento. Ele fica nervoso, vai lá, pega uma faca, vai para cima dela, sim, bate nela. E aí, Rafael, olha que interessante, eu marquei com ela junto ao Ministério Público. Ele falou que não poderia fazer nada. O MP não quer intervir. Não, e ele é menor, né? Sim. Não quis intervir. Segundo informações dela, ele não quis intervir. Disse que é problema dela, em outras palavras. Segundo informações dela. Mas é porque ela não conseguiu fazer o diagnóstico dele. Até hoje ainda não foi laudado, então? Não, ele foi laudado, mas ele foi laudado tardio. E aí o que ele tem depois, porque com o TEA vem outras comorbidades, né? Aí fica tudo tardio. Então ela fechou o diagnóstico dele no TEA, mas os demais diagnósticos ainda não. Entendi. Porque demora. E nesses casos, assim, a gente estava falando até de diagnóstico tardio, e vem o problema do pós, né? Que é a questão, assim, de colocação desse adolescente ou adulto, né? No mercado de trabalho. Como é que fica isso aí depois, Priscila? Dependendo do nível
do ser humano com TEA, porque é nível 1, 2 e 3 de suporte, né? Sim. Então, assim, se ele estiver o nível 1, eu conheço crianças com nível 1 que estão se desenvolvendo muito bem. E aí ele consegue ingressar no mercado de trabalho, ok? Nível 2 também. O nível 3 é um pouquinho mais dificultoso. Aí ele precisa usufruir da lei da pessoa portadora de deficiência. Entra na lei de cotas, Isso então. é. Mas a empresa emprega? Não, até hoje eu não vi nenhum autista empregado. Sim. De nível 3 de suporte, que com bom desenvolvimento, eu nunca vi. Eu cheguei a conhecer 1 ou 2 do nível 1. Mas, na verdade, Rafael, como eu falei, não tem inclusão. Nós deveríamos ter políticas públicas para a inclusão, para forçar a inclusão. Enquanto ela for opcional, não vai ter inclusão. Não existe inclusão. Mesmo com a lei trazendo uma série de benefícios... É estrutural. Ainda não o Brasil tem. ainda é muito retrógrado nisso daí. Então, assim, eu não vi uma inclusão satisfatória ainda. Nós precisamos de políticas públicas que abordem a inclusão. Legal. E daí a gente estava falando a respeito daquelas pessoas que podem ir para o mercado de trabalho ou não, mas tem aquela situação em que a pessoa não consegue ser incluída. E ela precisa de uma fonte de renda, né? Como é que fica o benefício da LOAS para esses casos, né? É possível essa pessoa ter acesso a LOAS? Como é que funciona isso? É possível, né? A depender da renda per capita da família e da situação dela neurológica, né? Aí é possível, sim. Eu tenho casos lá de LOAS, eu tenho caso de crianças e adolescentes, ainda não tenho de nenhum adulto. Eu acho que na verdade, o adulto com TEA tem que ser interestado. Sim. Né? Tem que ser interestado. Mas, dependendo do grau, né? A maioria tem que ser interestado. Mas, assim, eu não ainda recebi nenhum caso, porque ainda é muito novo na sociedade. Embora seja um assunto antigo, como eu falei, lá da Bíblia, o menino lunático, da época de Jesus. Assim, é um assunto novo para a sociedade. Sim. É novo. Eu não digo nível Brasil. Eu também tenho uma outra amiga que é mãe de um garoto com TEA, e eles têm uma situação de vida privilegiada, têm uma casa fora do Brasil, né? E aí eles fazem tratamento da criança nos Estados Unidos. É a mesma coisa, é a mesma luta. É a mesma luta. Ou seja, muda a nacionalidade, mas os desafios são os mesmos, né? Muda o cenário, mas o roteiro é o mesmo. São os mesmos desafios. Mesmos desafios, isso. É complicado. Então, assim, eu não vi nenhum adulto ainda com benefício, né? Às vezes muitas das vezes, o Rafael, você como advogada, a gente atende algum adulto com algum transtorno mental. E aí o médico coloca o que lá? Retardo mental. Você já viu atestado assim? Sim. E é autismo. Sim. E é autismo. E aí você faz o LOAS para ele como retardo mental, quando na verdade ele tem autismo. E quando não é laudado com autismo, ele fica fora do parâmetro do SUS, né? Ele fica fora ali do grupo. Sim. Ele precisa de estar lá para poder somar, né, e receber o que é dele por direito. Mas, às vezes, o médico, ele não lauda como autista, lauda como retardo mental, e você faz o LOAS para ele, que é autista. Então, assim, autismo propriamente dito para um adulto, eu nunca fiz o LOAS, mas ele tem direito. Normalmente. Ele tem direito, a depender da renda per capita, tal, que você sabe que é aquela luta contra o nosso amado INSS. Mas Deus abençoe o INSS para os advogados. Não reclamo. Eu falo, é bem difícil, né? A gente tem um trabalho árduo ali, tem. De enfrentar a burocracia. É um enfrentamento. Nós somos guerreiros aí contra a burocracia. Sim. A gente sente literalmente o peso da máquina administrativa federal. A gente sente, é pesado. Você empurrar aquele andamento, daquele processo, daquela situação, dos documentos, tem um peso ali. E o nosso trabalho ele é um pouco ingrato, né? Que se você perguntar assim para a população, assim, quais órgãos que você acha que são os mais demorados, né? Provavelmente eles vão lembrar de INSS. É o primeiro. Vão lembrar de Poder Judiciário, do Fórum. Mas o INSS Gerais, é o campeão. Né?
E a gente lida com os dois, né? O com INSS os dois é o que campeão. são mais lembrados. Então, assim, o INSS é campeão. todo mundo tem nessa imaginário popular das filas do INSS, né? Que agora são digitais, eles não vêm mais na porta, lembra mas da ainda porta? existem. Né? Gente, eu conheci o Rafael nisso daí. Ai, quantos anos? Vamos deixar Não, você pra vai lá. entregar na cidade. Então, assim, as filas do INSS, elas ainda fazem parte do imaginário popular. E todo mundo que você pergunta assim, o que você acha que o processo judicial no Brasil é rápido ou demorado? Todo mundo sabe que é demorado. Então, assim, o trabalho do advogado, ele é meio ingrato nesse ponto, né? Ele é. Porque a gente tá lidando, assim, principalmente na nossa área que é previdenciária, né? Nossa área mais social, que a gente lida com essa demora estatal, né? Que é normal. E o rosto que a parte que o jurisdicionado, né, que é a parte ali que procura ver é o advogado. A justiça não dá o rosto para demora, o INSS não dá o rosto para demora, ele vê você. Sim. Então toda a frustração dele fica lá em você. Você fica com ali. Por isso que eu falo, a gente sente aquele peso da máquina. Eu me imagino quando eu estou lidando com a demora de processo, principalmente em relação à pessoa portadora de deficiência, do TEA. O que acontece no TEA? A mãe trabalha, vamos lá, ela fica grávida, ela sonha ali, ela tira licença para ganhar um nenê. Ele nasce com autismo. Ela não trabalha mais. Sim. Ela tem que sair do trabalho para poder dar assistência para o filho dela ou para a filha dela. Ela tem que sair do trabalho. Então, quando ela te procura ali para fazer o benefício, geralmente é a mãe, ela está tão cansada com a demora de tudo, que aí você olha para ela assim, você fica desesperada, porque você vê uma mãe cansada. E aí, quando você se imagina lutando ali contra o INSS ali, eu me imagino assim, empurrando uma roda de ferro e eu lá, mas não desisto. E a linha de chegada lá na frente, mas eu não desisto. Eu vou doendo, com a coluna doendo, com os braços doendo, com o pé sangrando, mas eu termino aquela corrida. Sim. Corrida. A Bíblia, ela é muito interessante. Eu falo muito da Bíblia porque eu gosto das frases que a Bíblia tem, né? Certo. Ela fala assim, corra a corrida que te é proposta. Então, você não termina uma corrida, você vai correr. Você pode ficar cansado, mas você vai terminar a corrida. Foi te proposto, você vai terminar. E é isso, em relação ao TEA, é uma corrida que me foi proposta. Então, eu estou correndo essa corrida e eu vou terminar. Tanto que eu saí candidata a vereadora na última eleição aqui na cidade de Jacareí. Sim. E eu tive uma votação expressiva por causa das famílias atípicas. Eu estou correndo a corrida que me é proposta por eles. Eu estou correndo e eu vou terminar. Eu vou terminar. Então, assim, a luta com o INSS é isso, é aquela corrida que te é proposta, aí você abraça a família típica e me levando todo mundo, empurrando aquela roda de ferro e vai indo e chega, né? E é compensador, Rafael, não é? Quando você vê o final de um processo, de uma família ali restabelecida na sua dignidade. É aquele negócio, né, Pri? A nossa carreira, né, de previdenciarista mesmo, que lida com isso, que enfrenta esses infortúnios, né? Ela é muito abençoada depois pelo tanto de oração, tanto agradecimento que a gente tem. Sim. Porque, assim, a gente fica lidando com a frustração e com a expectativa do cliente durante anos de processo. Se torna parte. Mas aí depois, realmente, a gratidão, ela vem, assim, de uma forma mais genuína, mais verdadeira, né? Então, a família, ela realmente... ela vê a diferença do nosso trabalho, né? Então, isso é interessante. É diferente de uma área, sei lá, uma área civil, em que você entra para reparar um prejuízo financeiro. Por mais que a pessoa fique grata que você conseguiu, mas normalmente essa compensação não causa um impacto de um benefício previdenciário vai causar. Não. Porque o benefício previdenciário, o benefício assistencial, ele realmente vai sustentar aquela família. É o diferencial entre ter comida na mesa e não ter comida na mesa. Eu vou contar um caso de uma mãe que engravidou de uma criança, ela nasceu com autismo, então ela parou de trabalhar, ela é empreendedora, tinha um salão ia em vento em popa o salão dela, lotado no bairro, e aí ela engravida. E aí nasce a criança com autismo, ela para de trabalhar, a vida dela vai lá embaixo. O marido sai de casa. Sim. Porque tem marido que não aguenta sair de casa. Saiu de casa, deixou ela.
Aí vai naquela briga de pensão contra o ex-marido, aquela briga. E aí agora ela recebeu o benefício, o LOAS, a criança dela. Vê a alegria no rosto dela e ela pagando a fisioterapia para nenê. Gente, isso não tem preço pra gente. Isso dinheiro nenhum paga. Honorário nenhum paga isso pra gente. Porque você vê. Que a gente fez a diferença. Aí ela fala assim: olha, doutor, eu vou guardar o dinheiro, porque agora a fulana está fazendo fisioterapia, agora depois eu vou guardar o dinheiro e eu vou fazer isso nela, aquilo outro. Isso é que você restaura o princípio da dignidade do ser humano. Ainda mais agora, e o do TEA ainda, que é totalmente marginalizado, porque as pessoas têm preconceito com as crianças do TEA. Sim. Eu vejo como é que agem. Não ficam perto. Eu ajudo uma ONG, e aí uma escola muito famosa aí de um lugar aí que eu não vou citar o nome, a gente não pode, né? Dá vontade. Falou assim, olha, a gente quer conhecer a ONG dos autistas. E aí a quem dirige a ONG falou, não, pode vir, trazer, vamos socializar as nossas crianças. Aí a diretora dessa escola renomada de crianças gênios, total, olha, eu vou trazer as minhas crianças aí, mas os autistas estarão medicados? Porque a gente tem medo. Nossa. Então, assim, as crianças autistas, elas vivem medicadas por causa do emocional delas, elas precisam. Sim. Mas não tem que perguntar isso. Porque nós já imaginamos a visita assim, ó, essas são as crianças autistas, como se fosse uma jaula, sabe? No zoológico. Essas são os autistas, tá? Essa seria a ideia da visita. Nós imaginamos como é que assim. Funciona a questão da denúncia nos casos de discriminação, de exclusão? Então, as mães não fazem. Elas estão tão cansadas, o Rafael, que elas não fazem. Embora eu aconselhe a fazer, viu? Porque tem que fazer. O que elas fazem mesmo é em relação à escola, quando não aceitam a criança. Mas aí é já uma mãe mais esclarecida, né? Sim. Que procurou uma escola particular, tudo. Mas mesmo assim é cansativo. Não fazem. Foi que eu te falei do início também. Não há inclusão. Não há inclusão. O que precisaria é a política pública para montar uma escola para eles. Principalmente aqui na nossa cidade. Nós temos uma escola aqui, que a CEPAC cuida, né? Que é pela CEPAC, é uma excelente escola. Mas com uma verba pequena, não tem como colocar mais crianças. Porque a cada 3 crianças, ela tem que ter um AEE. Sim. Que é o atendente educacional especializado, né? Que já é muita criança, né? Para um AEE, né? Mas ela precisa de verba. Vamos ver agora, né? Com o novo governo, está cheio de esperança e, se Deus quiser, vai dar certo. Todo começo de mandato é sempre uma... É verdade, uma esperança renovada. Mas a inclusão começa aí, né? Com a educação especializada para a criança autista. Porque a criança autista, tendo uma educação adequada, ela vai atingir ali o patamar, o limite dela, ou até extrapolar, né, ali do que é necessário para ela. Sim. Ela vai educar o corpo dela. Eu fui na CEPAC, deixar um beijo para Ana Maria, para Mariana. O trabalho de vocês é incrível. Eu fui na CEPAC e eu conheci um rapaz ali de 18 anos que está lá desde criança. Então, ele tem autismo e ele tem tudo. Que tem outras comorbidades, né? TOD, TDAH, o autismo ele abre a porta para as outras, né? Sim. E aí o menino tem 18 anos, você vê o menino assim, você leva um susto. Mas ele é tão bem educado, por causa da educação que ele recebeu na CEPAC, que ele se contém. Ele acompanha você, ele abre a porta, ele só não sabe pedir licença. Ele vai chegando, vai empurrando assim, com o corpo dele, porque ele é grande, alto, né, forte. Então, você leva um susto ali no início, mas ele é bem educado. Ele teve investimento da educação dele ali na CEPAC. Então, ele acompanha você, abre a porta, fecha a porta, está junto com você. Então, eu vejo o seguinte, quando há uma boa educação, há inclusão. A principal inclusão é a educação para a criança. O investimento lá na base. Exatamente, investimento na base, exatamente. E de que forma você vê a participação do poder público, né, em campanhas de conscientização, enfim, de esclarecimento para a população? Como você disse, é um assunto... tecnicamente falando, novo, né? Que o pessoal foi descobrindo nos últimos anos com maior acesso à informação, mas de que
forma você enxerga o poder público nessa seara aí? Até o momento ele tem empreendido alguns esforços, né? Uns têm dado certo, outros não. É tudo muito novo ainda para o poder público também. Só não é novo em campanha política. Eu vi tanto candidato falando que apoia os autistas, mas nunca fez nada. E eu estou na seara aí há algum tempo e eu nunca tinha um candidato... não posso falar. Melhor não. Não, que diz que até filho autista tinha. Melhor não. Bom, enfim. Mas eu creio que agora, com o novo prefeito que vem aí, ele quer dar uma atenção especial, tanto que em janeiro ele já vai fazer uma reunião, ele pediu para montar uma comissão de 10 pais atípicos, mães atípicas, né, famílias atípicas, para levar algumas demandas para ele, porque ele vai dar uma atenção especial para isso. Então, aqui em Jacareí, é o primeiro prefeito que vai receber uma comissão de famílias atípicas. Sim. Tanto do TEA quanto do SDAH. Sabia que é superdotado, altas habilidades também. Sim. Porque tem alguns autistas que acaba virando para isso, né? E ele vai receber uma comissão do TEA e do SDAH em dias separados. É o primeiro prefeito que vai fazer isso. Então, assim, eu estou com esperança, mas acredito vento. Em outras esferas, né, estadual e federal, o que você tem visto? Não muito investimento. No estadual não tem investimento. A gente ouve muito os políticos falarem, destinar as emendas impositivas, mas não o suficiente para isso. O único deputado, nós temos uma deputada que se diz dos autistas, mas o único deputado que destinou realmente uma emenda para construir um centro para autista mesmo foi o Dr. Elton, em São José dos Campos, né? Sim. Que ele destinou uma emenda para o Gaia, que é especializado no autismo, e ele tá ajudando, assim. Então, assim, mas não tem muito investimento. De todos os deputados, nós não temos. São 2 que eu vi, que é a Andréa Werner e o Dr. Elton, né? Que ajudam no autismo, mas são vários deputados, né? Então, no estadual, nós não temos. A nível de executivo, também não tem muito, porque precisa do AEE. Quem contrata para a educação estadual é o governo estadual, na escola, é o executivo estadual. Nós não temos o atendente para criança autista suficiente na sala de aula. E você comentou bastante sobre o AEE, né? Só para ficar bem claro, qual que é a diferença do ADI para o AEE, né? ADI é o babá para mim. Certo. Que é o atendente de desenvolvimento infantil, ou o auxiliar de desenvolvimento infantil, é o babá para mim. E sim, o AEE é o atendente educacional especializado. Eu conheço até um muito bom, que é o Raul, formado em pedagogia, escritor de livros, e ele é um excelente atendente. E ele, inclusive, ministra curso para vocês, professores, que querem especializar. Aí tem que ter um conhecimento específico de como trabalhar com esse público, né? Tem que ter, o ADI é meio genericão, então. O ADI é babá. Genérico. É a babá. Aquela que você contrata para colocar na sua casa. Às vezes não tem nem nível superior. Não sei como é que está hoje, mas algumas que eu conheço não tem nível superior, né? Entendi. Precisaria, não é que é um nível superior, mas um curso que seja voltado a isso, né? Porque é uma criança atípica, já falou, atípica. Uma coisa assim que eu tenho até dúvida, né? A gente sabe que gera uma série de dificuldades para a família, como você vem mencionando na nossa conversa. Como é que fica as famílias de zona rural? Porque se a gente aqui na cidade, né, tão próximo, já tem dificuldade, como é que fica o pessoal que mora um pouquinho mais longe? Priscila? Olha, o Rafael, na campanha eu pude andar por Jacareí inteira, né? Olha, vou te falar a verdade, eu moro aqui eu tenho 49, então 49 anos eu moro aqui, né? Certo. 50 que eu moro aqui. Eu não conhecia Jacareí inteira, assim, e agora eu conheci. Eu fui na zona rural. Na zona rural, nem escola tem direito, assim. Eu conheci uma mãe num bairro específico aí, e não tem. E ela tem uma criança, né, com TEA, e não tem atendimento. Não tem atendimento. Precisa de política pública, precisa aí dos vereadores cobrando, né? Sim. Vamos ver agora quem vai cobrar isso daí, né?
Qual que vai ser o papel deles? Qual que vai ser o papel deles aí em cima disso, Legal. Pri, você sabe que o nosso tempo aqui ele é bem escasso, né? Eu sempre convido todo mundo para bater meia horinha de papo, né? E na verdade a gente podia ficar aqui horas conversando. É verdade, né? eu já Porque animei, a hora já. passou e a meia hora foi assim, voando, né? Eu queria já falar outras coisas também. Então, assim, desde já, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, é uma honra. Né, ter dado seu tempo, né? A gente sabe a dificuldade honra. que é, né? Sair do escritório, vir aqui gravar, enfim. E eu vou dar a palavra para você se despedir. Eu agradeço a você, Rafael, pelo convite. Foi uma honra falar sobre o autismo, para a gente trazer um pouco a clareza, né? O que é, né? Para poder tentar alcançar aí a inclusão dessas crianças, do ser humano, né? Com esse transtorno. E aí, para mim, foi uma honra vir aqui. Eu sou tua fã, você sabe disso. Se tornou um amigo, você, sua esposa, teu filho. E eu espero que você me convide mais vezes. Com certeza. Então, acompanhe nosso trabalho, siga as nossas redes sociais e até o próximo episódio.